Salmo 37, vamos ler do 1 até o verso 9. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Abre os nossos ouvidos para que possamos recebê-la nessa noite, em nome de Jesus. Existe um filme que é muito antigo, e esse filme se chama Amadeus. E tem uma cena dele que fala sobre um homem chamado Antônio Salieri. E por mais que não retrate fielmente aquilo que aconteceu na história, mas Antônio Salieri foi um musicista que criou muitas peças e músicas, um homem que era um compositor respeitado, um religioso, um homem muito religioso. E no filme ele dedica a sua música, a sua criação, tudo aquilo que ele fazia, ele dedica a Deus. Ele acreditava que Deus era a sua finalidade. Então ele pegava tudo o que ele criava e oferecia a Deus. Esse homem teve o azar de nascer e crescer juntamente no mesmo período que Mozart. E ansioso para conhecer Mozart, ele descobre que na verdade Mozart era um homem que era irreverente, um homem que não era piedoso, um homem imaturo e muitas vezes vulgar, mas que quando tocava, ele tocava melodias que Salieri nunca em sua vida tocaria. Isso começou a gerar uma crise moral e teológica nele. A crise de por que eu, que sirvo a Deus, que me dedico a Deus, não tenho o dom que esse homem que não serve a Deus e que não ama a Deus tem. Ele começou a ter alguns dilemas pessoais, de tentar entender por que Deus tinha dado um dom tão extraordinário a um ímpio. E sabe, essa pergunta, ela ecoa até hoje, ela não ficou no século XVIII. Essa pergunta, ela continua ecoando nos nossos dias, e talvez você no seu dia a dia comum se pergunte: por que o incrédulo pode ser um grande cientista? Por que Deus pode usar alguém que simplesmente é ateu para achar a cura de uma doença? Por que músicos, por que artistas impressionantes, sem fé, podem produzir obras impressionantes? Por que o empresário ímpio pode administrar melhor recurso do que eu que sou crente? E talvez essa seja a sua pergunta do dia. Por que alguém que não serve a Deus parece ter uma vida melhor do que a minha? Esse é o dilema que Davi está apresentando. Talvez você esteja intrigado com isso. E nós estamos diante do Salmo 37. Salmo 37 foi escrito por Davi, está dentro de um compêndio. É o livro 1 dos Salmos, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41. E nestes salmos, em geral, a gente vai ter conselhos para a vida, direções para buscar a Deus, palavras de sabedoria. E Davi, neste salmo em específico, ele está respondendo o dilema do Salmo 36. No Salmo 36 ele apresenta o contraste entre a maldade humana e a bondade de Deus.
Então agora ele está trazendo uma explicação, e talvez você, ao ler um salmo como esse, fique pensando qual deve ser então, João, a minha atitude diante da realidade do mal. E é isso que a gente vai conversar hoje. Bom, eu já adianto para você que a resposta para essa pergunta, de que maneira você deve viver diante de tanta maldade e de tanta, na sua percepção, injustiça, você deve confiar em Deus. Essa confiança, ela atinge algumas esferas, e é sobre essas esferas que a gente vai trocar uma ideia hoje. Vamos lá para o verso 1. Ele começa dizendo: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenham inveja dos que praticam iniquidade. E sabe, eu vou falar para vocês que a primeira esfera que a confiança toca é na nossa emoção, na irritabilidade e na inveja. Porque sinceramente para a gente é muito difícil, talvez assim como o Salieri, a sua visão seja de que, porque você é cristão, que a sua vida deve ser mais abençoada. Que por servir a Deus e dar 10% dos seus recursos, que você tem que ter o bom e o melhor da terra. Talvez na sua opinião, você deveria estar vivendo uma vida abastada. Mas sabe, se nós olharmos à luz das Escrituras, nós não vamos ver diretamente nenhum texto bíblico que irrestritamente prometa recursos. Deus nunca prometeu dinheiro. Deus nunca prometeu casa. Deus nunca prometeu nada, nenhuma dessas coisas. Na verdade, a maioria das coisas dentro das bênçãos que Deus profere, principalmente no Antigo Testamento, estão apontando para Cristo. Existem pessoas que ainda estão apegadas àquela ideia de que o melhor de Deus ainda está por vir, quando na verdade Ele já veio, morreu por nós, ressuscitou e nos entregou vida. Então, de certa forma, essa realidade pode nos levar a uma crise de fé, porque é difícil você estar vivendo a sua vida e olhar para o ímpio e ver que ele tem saúde, olhar para o ímpio e ver que a empresa dele está prosperando, olhar para o ímpio e talvez ver que ele esteja muito melhor do que você, e isso tem talvez confrontado a tua mente. Mas sabe, a gente esquece de um conceito que às vezes não é muito bem explorado, que é o conceito de graça comum. O que é graça comum? A graça comum é a bondade de Deus derramada sobre toda a humanidade, independente da salvação. Deus não dá somente dons, inteligências, criatividades, capacidade artística, descobertas científicas e habilidades apenas aos seus filhos. Não. Ele oferece isso graciosamente a todos. E é por isso que a gente vê essa bênção da graça comum distribuída a todos. É por isso que você ouve a música, às vezes um solo, um instrumental de alguém que não é cristão, e profundamente toca no seu coração aquela musicalidade. Talvez assistindo um filme, o cineasta ali, o diretor conseguiu chamar tanta sua atenção que de maneira bela te fez repensar sobre a vida, olhar para a sua família e pensar talvez como tem sido as suas atitudes. É como as coisas funcionam. E essa é a beleza de Deus. Deus decidiu que seria assim. O pastor lá da nossa igreja, comentando um pouco sobre esse assunto, ele falou sobre o dia que ele saiu para pescar. E ele estava com a sua esposa, tentando pescar, e no barco ao lado tinha ímpios, bebendo, escutando música, conversas imorais. E ele está ali mais ou menos 1 hora e nada, e os ímpios, puxando peixe toda hora. E pega peixe e tal, e ele nem uma piabinha. E ele indaga a esposa dele, falando: rapaz, mas que coisa é essa que a gente está aqui, já tem um tempão e não pega nada. E ali ela, de maneira cômica, olha para ele e fala assim: eu odeio a graça comum. Porque é assim que as coisas funcionam. Jesus, quando expõe essa ideia, nos explica o porquê disso, o porquê desse dilema. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 45, ele diz o quê? Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. É por isso que as coisas são assim. João, por que o ímpio prospera? Porque a chuva nasce para todo mundo e o sol nasce para todo mundo. Por que ele tem saúde e eu não? Porque o sol nasce para todo mundo e a chuva vem para todo mundo. E isso é difícil da gente entender. E aí talvez agora você esteja pensando: tá bom, João, então qual é a vantagem de ser crente? Eu não estou entendendo. Qual é a vantagem de estar na igreja se não ser diferente? Qual é a vantagem de eu estar servindo a Deus e
ser inferior àquele que não serve. Não faz sentido, porque essa é a nossa cultura. E sabe, o salmista, ele blinda o nosso coração desse sentimento, quando ele explica no verso 2, dizendo que: pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. E sabe, o salmista, ele nos aponta uma segurança diferente. A segurança de quem confia em Deus não está em uma vida abastada. A segurança de quem confia em Deus não está no recurso, não está na prosperidade, não está em uma vida bem-sucedida. Mas a segurança de quem confia em Deus está em saber que mesmo diante de dores, que mesmo diante de perseguições, que mesmo diante de dilemas, de problemas pessoais, Deus está nos preservando para a eternidade. Essa é a nossa segurança. Eu não sei quem foi que iludiu a gente com isso. Eu não sei quem foi que trouxe essa realidade para a nossa mente. Então a gente tem uma segurança. E a segunda esfera que ele toca está exatamente no versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Um poeta do século I a.C., chamado Ovídio, ele disse algo dentro de suas obras que era o seguinte: o resultado justifica os atos. É o mesmo princípio do resumo do livro O Príncipe de Maquiavel, que os fins justificam os meios. Essa é a realidade da igreja atual e, na verdade, do mundo. É um pensamento filosófico que abraça a igreja, que abraça o mundo. Não importa aquilo que você precise fazer para alcançar os seus objetivos, se você alcançá-lo, está tudo certo. Então, se o seu objetivo é ter sucesso, não importa se você tem que enganar, não importa se você tem que mentir, não importa se você tem que matar o seu irmão, não importa aquilo que você faça. E sabe, irmãos, isso é um perigo muito grande. A gente tem visto uma onda de cristãos que têm se acostumado com esse tipo de filosofia e que sabotam uns aos outros para alcançar lugares, que dentro de suas empresas estão fazendo notas frias, mesmo sabendo que isso é errado, que não têm sido bons patrões e que têm difundido, de certo modo, essa ideia do jeitinho brasileiro, essa ideia do ri-ri, levei vantagem. Me parece que as pessoas têm vivido dessa forma, e isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque Davi apresenta o caminho contrário. O caminho de Davi não é para que nós façamos tudo aquilo que é preciso, mas aquilo que é correto. Ele diz: ele diz: confie no Senhor e faça o bem. Ele não diz faça o mal, não diz faça o que for necessário, ele diz faça o bem. Então, diante de um ambiente de confronto, diante de um ambiente onde talvez você precise até perder dinheiro, mas seja honesto. É isso que Davi está dizendo. Faça o bem. Habite na terra. E o que é habitar na terra? É viver uma vida ordinária. É viver uma vida comum. É você desfrutar Cristo de maneira comum. E não é à toa que ele diz o que? Alimente-se da verdade. E claro que ele está falando dentro de um contexto da realidade escriturística que eles tinham, mas eu posso fazer uma aplicação dizendo que a verdade é Cristo e nós devemos nos alimentar dele e da sua palavra. Esse é o apontamento que eu quero fazer para você nessa noite, porque talvez você não esteja fazendo aquilo que é certo. Talvez você está sendo um corrupto dentro do seu ambiente de trabalho, da sua escola, talvez colando, talvez mentindo, talvez sonegando, mas de certa forma, amigos, a gente precisa acordar para a realidade, porque quem cresce dessa forma é o ímpio. Mas à frente ele vai dizer, e não é à toa que ele diz no versículo 16, no verso 16, mas vale o pouco do justo que a abundância dos ímpios. E sabe, isso aqui mexe com o meu coração, porque de certa forma a gente está vivendo uma vida procurando recursos e olhando para isso. Mas o salmista nos aponta para uma ideia de que nós não devemos viver uma vida em prol disso. Olha o que ele diz no verso 4. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E aí talvez você fale, uau, é para mim, eu recebo, é isso, eu quero, amém. Agradar ao Senhor e receber aquilo que o meu coração deseja, isso é muita vantagem. Mas se você reparar bem, ele está dizendo o quê? Agrade-se.
e não agrade ao. Ele não está dizendo, agrade ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ele está nos propondo um caminho que é totalmente inverso de agradar ao Senhor. Ele está nos falando para que nós nos agrademos nele, que Ele seja a fonte do nosso coração, aquilo que o nosso coração mais almeja. E eu digo para vocês isso. Em outras palavras, o coração tem desejo por algo que é eterno. E tudo aquilo que você gosta, as músicas que você ouve, aquilo que te satisfaz, os seus hobbies, os filmes que você vê, todas essas coisas são simplesmente sombra da realidade. São como um aroma de uma flor que você nunca encontrou e que você só vai achar em Cristo. Talvez você esteja dentro desse ambiente procurando algo, mas irmão, entenda que dentro do seu coração, esse vazio pela eternidade só pode ser preenchido por Deus. E Ele está dizendo, se você se agradar de Deus, se você entender que Deus é aquele que pode preencher o seu coração, Ele vai satisfazer os desejos que o seu coração tanto tem. Porque nosso coração necessita de um Pai, nosso coração necessita de um Deus. E somente Deus pode responder essas perguntas. Somente Deus pode nos proporcionar isso. Em terceiro, a confiança em Deus nos leva a um caminho de sujeição. E aí ele diz o quê? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. E sinceramente nós servimos a um Deus que é soberano, a um Deus que sabe aquilo que é melhor para nós. E diante disso a gente precisa entender que os métodos dele não são tão comuns como a gente imagina. Se você decidir entregar o seu caminho a Deus, se você decidir viver uma vida no caminho de Deus, você precisa entender que nem sempre os caminhos dele serão tão ortodoxos. Você pode olhar para Abacuque. Se você ler Abacuque 1, 2 e 3, você vai se deparar com uma história que talvez não seja tão bonita. Abacuque está desesperado e ele começa a dizer para Deus: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Abacuque estava desesperado e ele precisa de uma resposta de Deus. Então logo em seguida, no verso 5, a partir do versículo 5, vem a resposta de Deus. Mas sabe qual é a resposta de Deus para Abacuque? Eu vou mandar mais juízo. Eu acho que não é o tipo de resposta que a gente quer ouvir, né? Quando a gente está em crise. Não é o tipo de resposta que a gente quer ouvir quando a gente está passando por problemas. Mas Deus diz para ele o seguinte: eu vou mandar porque esse povo merece isso. Esse povo tem sido orgulhoso. Esse povo tem sido idólatra. Abacuque tenta de novo, no capítulo 2, ele força, ele interpela, ele tenta se comunicar com Deus, pedindo para que Deus entrasse naquela situação. E Deus mais uma vez diz não. E aí ele entende isso e decide confiar em Deus. Não é à toa que ele faz uma das mais belas orações no capítulo 3, do versículo 17 ao 19, aonde ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ele entendeu que talvez a resposta não seja positiva, mas que ainda assim ele deveria confiar no Senhor. Porque, irmão, entenda, o caminho de Deus sempre é o melhor. Deus é soberano, Deus cuida da nossa vida e nós precisamos confiar em Deus, senão a gente cai num dilema bizarro. Porque se nós passamos por necessidades e por dores e olhamos para um Deus que é bom e Ele está deixando a gente passar por isso, Ele está nos levando a esse lugar de duas uma: ou Ele é bom ou Ele é mau. Se Ele é bom, então nós precisamos confiar. Se Ele é mau, a gente entra num dilema absurdo de vida e a gente não deveria nem estar aqui dentro. Então, de certa forma, a gente precisa entender que a dor tem a sua importância dentro do relacionamento com Deus. E talvez nessa noite você esteja se perguntando por que você tem passado por esses dilemas, por que você tem passado por essas dores, porque parece que tudo está dando errado para você. E eu quero dizer para você nessa noite: talvez seja a vontade de Deus. Na verdade, é a vontade de Deus.
Deus está te conduzindo para um ambiente, para um lugar, para que você ouça mais a Ele, para que você seja sensível à voz dEle, para que você compreenda as coisas. Ou talvez não. Jó passou por uma provação, e mesmo que ali tenha sido uma ação diretamente com ele, ele nunca disse que todas as coisas que ele passou foi o diabo. Ele sempre atribuiu aquilo a Deus, dizendo: Deus fez isso, Deus tomou, Deus pegou. Ele não é como a gente que na primeira situação de prova, na primeira luta, na primeira angústia, no primeiro dilema, a gente já bota a culpa no diabo. Não, ele diz: Deus me deu, Deus tomou, e amém, é isso. Será que a gente está preparado para essa realidade? Ou será que a gente quer a realidade da bênção, a realidade da vitória, a realidade onde a gente triunfa sobre as coisas, a realidade onde é só bênção, aleluia? Sabe, irmãos, a gente olha para Davi e o que ele está dizendo para a gente é que nós precisamos entregar o nosso caminho a Deus. E é uma situação difícil, mas totalmente necessária. Porque Deus é aquele que conhece tudo, Deus é aquele que conhece todas as coisas, e é por isso que no verso 7, a confiança de Deus vai nos ensinar que precisamos esperar. Ele vai dizer o quê? Descanse no Senhor e espere nele, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. A primeira coisa que ele diz é: descanse no Senhor. E sabe o que é descansar no Senhor? É você não tomar iniciativa. É você não pôr a sua opinião. Não, Deus, porque eu acho que deveria ser assim. Não, Deus, as coisas deveriam ser dessa forma. Não, descansa. Deixa o cara fazer. Fica tranquilo. Ele sabe de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é aquele que rege a nossa vida. Ele é o Deus que controla todas as coisas, Ele é o Criador de tudo, irmão. Você acha que a sua mente totalmente limitada vai compreender os desígnios de Deus? Então nós precisamos entender isso e descansar nele e esperar nele. E aqui no hebraico, nesse texto em si, nós temos 2 vezes a palavra espera, dentro desse contexto do 1 até o 9. E nessa primeira vez que ele fala espere no Senhor, a palavra lá traz o sentido de esperar, mas suportar. Essa seria a ideia. Seria mais ou menos isso aqui, traduzindo para você: mesmo que os dias estejam difíceis e doendo, você deve suportar e confiar em Deus. Sabe por quê? Porque a nossa segurança não está no como está a Bolsa Brasileira. A nossa segurança não está em quem vai ser o presidente do Brasil nesse ano. A nossa segurança não está se o Brasil vai ser ex ou não. A nossa segurança não está em nada, em nenhuma dessas coisas. A nossa segurança está em Deus, pois Ele é a nossa segurança. Os ímpios, mesmo tendo um caminho de prosperidade, morrerão e não desfrutarão da eternidade com Deus. Mas nós, mesmo vivendo uma vida que na nossa perspectiva não seja melhor, a gente gostaria de viver de maneira luxuosa, a gente gostaria de ter uma empresa farta, a gente gostaria de ter o melhor e o melhor e o melhor. Mas, irmãos, mesmo não tendo essas coisas, nós temos a Deus. E amigos, isso já deveria ser o suficiente para a gente viver uma boa vida. Isso já deveria ser o suficiente para que nós parássemos de reclamar. Isso já deveria ser o suficiente para que nós vivêssemos uma vida contente. Porque Deus está aí cuidando de você, te dando vida, te dando saúde, tem te ajudado, tem te dado um trabalho. Às vezes você pode não estar trabalhando, mas Ele tem te sustentado. Você está aqui vivo e ainda assim você está reclamando porque você queria estar melhor. Não, irmão. Para de olhar para a vida do lado. Comece a agradecer a Deus porque você está aí. Para de olhar para as pessoas e pensar: nossa, como eu gostaria de estar no lugar delas, vivendo uma vida de inveja. Não. Comece a agradecer pela vida que você tem, porque Deus tem sido misericordioso, irmãos. Se fosse para Deus agir com justiça, Ele deveria ter matado todo mundo e lançado no inferno. O salário do pecado é a morte. Mas a graça é um dom gratuito. E Deus nos decidiu dar isso de maneira gratuita. Isso já deveria ser o suficiente para alegrar o nosso coração. A gente precisa entender isso. E o salmista está dizendo: não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho. Porque esse que está prosperando de maneira ímpia, ele faz de tudo o que é necessário para alcançar esse lugar. Mas ele vai morrer.
O tempo vai passar. E aí está aí você, que nem a parábola daquele homem, vivendo uma vida, gastando a sua vida inteira para isso, juntando recursos e mais recursos. E aí está como aquele homem: nossa, como eu sou rico, olha, fiz mais celeiros, enchi meus celeiros, agora está tudo tão lindo, eu vou aproveitar a vida. E aí vem a mensagem para ele: essa noite mesmo você vai morrer. E aí? Do que adiantou a sua vida? O que adiantou você fazer todo esse esforço? A gente precisa começar a viver com os olhos olhando para a eternidade, assim como Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4 e versículo 18: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Você está vivendo a sua vida olhando para aquilo que é passageiro, olhando para aquilo que é superficial, enquanto o convite de Deus para você, para que você ande com Ele, olhando para a eternidade, olhando para os princípios eternos, olhando para o céu. Eu não sei o que foi que aconteceu, que a gente começou a parar de desejar a volta do Senhor, e tem vivido uma vida pedindo para que Ele retarde isso. A gente fica: Senhor, logo agora que eu vou me casar, logo agora que eu consegui um bom emprego, logo agora que eu passei no concurso, logo agora que eu passei na faculdade X, agora que eu acabei de me formar, agora que eu vou construir a minha família, agora que minha filha nasceu. Mas, irmãos, nenhuma dessas coisas pode ser superior ao desejo de querer estar com Ele. Nenhuma dessas coisas pode ser superior ao desejo de passar a eternidade adorando ao Senhor. Então descanse no Senhor. Não tome decisões precipitadas. Provérbios 19:2. Vamos lá, rapidola. Provérbios 19:2. Olha o que o texto diz: não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Ah, irmão, você está dando murro em ponta de faca, porque você tem sido precipitado, porque você tem achado que a sua vontade, que o seu conhecimento, que a maneira como você pensa sobre a vida é superior àquilo que Deus decidiu. Então a gente precisa dobrar o nosso coração. Por último, ele vai dizer o quê? Deixe a ira. Verso 8. Abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. A irritabilidade e a ira corroem o nosso coração. Ele corrói o nosso caráter. E talvez você esteja nesse lugar irado porque você se sente injustiçado. Por que isso está acontecendo comigo? E sabe, irmãos, eu gostaria de ter a resposta. A única resposta que eu tenho está em Deuteronômio 29:29. Tem como colocar aí Deuteronômio 29:29? Essa é a única resposta que eu tenho para você. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Eu não sei porquê. Eu tenho aquilo que está na palavra, eu sigo isso. Eu não fico atrás das respostas que não tem resposta. Eu entendi, irmãos, que Deus é soberano e Ele faz as coisas da maneira que Ele quer. Então eu parei de me cobrar e de achar que eu deveria viver a minha vida da forma como eu deveria viver. E passei a orar pedindo para estar no centro da vontade de Deus, lendo a palavra, irmão. A palavra, a vontade de Deus revelada, aquilo que já está aqui para que nós sigamos, para que nós busquemos. Você não precisa necessariamente de algo providencial para tomar uma decisão. Você já tem a vontade preceptiva de Deus revelada, a palavra. Deus te direcionando através dela. É por isso que a gente precisa acordar. Quando o salmista termina no verso 9, ele traz uma palavra diferente, porque ele diz aqui: mas os que esperam no Senhor. E esperar aqui não é a mesma coisa que suportar, aqui é cavar. A palavra, no caso, não significa cavar, significa ansiar, significa desejar. E olha que diferente. Ele está falando aqueles que estão à espreita, aqueles que esperam ansiosamente. Aqueles que estão esperando ansiosamente no Senhor possuirão a terra. E sabe, o que Davi está dizendo aqui é que os ímpios parecem vencer agora. E talvez essa seja a sua leitura sobre a vida.
sobre aquilo que está acontecendo ao seu redor. Não, os ímpios têm vencido, têm dominado. Mas a realidade final é que esses ímpios vão ser removidos e os fiéis permanecerão, desfrutando das bênçãos da aliança de Deus. E sabe, essa promessa de bênção que ele fala sobre terra, não se trata sobre uma prosperidade financeira, mas de que Deus iria nos preservar, para que nós desfrutássemos daquilo que Cristo nos entregou com o seu sacrifício: a salvação, a eternidade. A eternidade amando ao Senhor, a eternidade se deleitando nele. Eu gosto muito desse princípio. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster diz: qual é o propósito do homem? E a resposta é: conhecer a Deus, ou glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. E sabe, esse é o propósito da nossa vida, irmão. Seu propósito não é ser rico, não, irmão, não é nenhuma dessas coisas. Isso pode acontecer. A gente ora, amém, que aconteça. Mas se não acontecer, não se desespere. Se a cura não vier, não se desespere. Talvez esse seja o meio que Deus está trazendo para te dizer: a minha graça te basta. Talvez seja o meio de te fazer permanecer perto dele, orando ou amando e buscando. O nosso coração precisa estar totalmente sensível para entender essas questões. Então eu quero encerrar trazendo para vocês 3 aplicações rápidas para que você utilize na sua vida. Primeiro, não sinta raiva e não tenha medo diante dos dilemas. Deus, ele está no controle de tudo. Ore para que a sua vontade seja feita. Segundo, aprenda a se deleitar no Senhor. Tenha uma vida diária de relacionamento com Deus. Porque, irmão, sinceramente é tenebroso isso. A gente tem uma série de pessoas que são os famosos cristãos não praticantes, né? Aqueles que vêm à igreja e que acham que uma palavra como essa de 40 minutos vai ser o suficiente para te sustentar a semana. E não é isso. É deleitar-se no Senhor, é buscar ao Senhor, é amar ao Senhor, é espreitar no Senhor. Então, viva uma vida diária de relacionamento com Deus. A gente precisa ter a palavra cravada no nosso coração. Nem precisa colocar no telão. Vamos lá, João 3,16. Vamos recitar, pode ser? No 3, 1, 2, 3. Que deu. Tirando o Ítalo, vamos lá agora para o próximo, no 17. Amém, é isso. A gente está aqui só no 3,16, uau, está cravado. E o 17? E o 18? Tá bom, tá bom. Mas essa é a ideia. Você já parou para pensar que a gente está vivendo essa vida ordinária comum, sem contemplar e conhecer a Deus? Por isso eu digo para vocês, e por fim eu falo: não deixe que as coisas da terra te desanimem. A gente tem uma eternidade pela frente para desfrutar a Deus. A gente tem a eternidade pela frente para amar ao Senhor. Então eu não sei qual é a situação que tem afligido o seu coração, eu não sei quais são os dilemas que têm permeado o seu coração, mas eu quero que você entenda: nós precisamos confiar em Deus, porque Deus nos faz entender o seguinte: Ele já cumpriu as suas promessas em Cristo. Enquanto os ímpios confiam em carros e cavalos, nós confiamos no Senhor, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a dor, aquele que venceu as doenças, aquele que garantiu a nossa herança eterna. Então, irmãos, a gente não precisa se desesperar. Nós precisamos ter calma. Nós precisamos descansar e confiar em Deus e acreditar que Ele está cuidando de tudo. Você pode ficar de pé? Eu queria que nesse momento você fizesse essa reflexão e talvez esteja te faltando fé diante desses dilemas. Talvez esteja te faltando fé diante desses problemas e você está aí vivendo, pensando nisso e isso tem te sufocado. Mas hoje o meu convite para você é para que você descanse em Deus.
Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por essa oportunidade. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes agirmos com falta de fé e acreditarmos que o nosso caminho, que os nossos pensamentos, que as nossas ideias são melhores que as tuas, Senhor Jesus. Pedimos ao Senhor para que com a sua misericórdia nos alcance, atinja o nosso coração e nos faça entender, Pai, que precisamos confiar em Ti, que precisamos descansar no Senhor. Não nos deixa viver uma vida olhando para a vida do ímpio. Nós entendemos que o Senhor é a nossa segurança, que o Senhor é aquele que nos preserva, que o Senhor é aquele que nos entrega a eternidade, que o Senhor é aquele que nos dá a salvação. Nós Te louvamos, Pai. Nos ajuda a enfrentar esses dilemas da vida. Não nos deixa, Pai, viver aprisionados e cegos, porque entendemos que essa dor pode nos cegar para aquilo que o Senhor está fazendo hoje. Mas nos conduz a um caminho de amor e devoção a Ti, todos os dias. Em nome de Jesus, amém e amém.